Olá pessoal, mais um vídeo aqui. E o que nós temos aqui, né, é o motor aberto, obviamente sem a parte elétrica aqui, né, aqueles induzidos de fio de cobre, né. E o que nós vamos estudar hoje é sobre a parte aqui que vai o rolamento, né, o encaixe aqui. Quando nós abrimos um motor, né, qualquer um que seja motor elétrico, o que nós deparamos, né, é que quando nós tiramos as tampas, nós removemos a tampa, né, da carcaça do motor aqui, né? Nós removemos a tampa, né? E o que nós deparamos é que o rolamento ele fica no eixo, né? Por que ele fica no eixo e ele não sai junto com a tampa? Não é verdade? Todos os motores que eu tenho conhecimento, que nós abrimos lá na manutenção, quando nós abrimos os motores, removemos as tampas, os rolamentos ficam no eixo, tá? Isso devido que a pressão que é dada aqui para o rolamento é uma pressão um pouco mais alta do que a pressão externa que vai aqui na tampa, né? Ok? Muito bem. Por que será que isso acontece? E que na maioria das vezes, também, quando nós nos deparamos... Deixa eu só pegar essa tampa aqui. Nós removemos esta tampa, nós nos deparamos que o encaixe do rolamento para esta tampa, ela se mantém mais perfeita, né? E ao passo que o encaixe da tampa para o rolamento dianteiro, onde provavelmente aqui vai uma polia, né? Ou sei lá que tipo de esforço que está fazendo, normalmente é uma polia que vai aqui, né? Ou às vezes 4 correias, 3 correias, 5 correias, e o esforço é um pouco maior. O que a gente acaba chegando a uma conclusão é que esse esforço aqui, ó, acaba danificando muitas vezes esse diâmetro aqui. Então, a tampa da dianteira é que acaba sofrendo um pouco mais de desgaste aqui, né? Talvez pelo esforço, pela vibração, ou talvez até um pouco mais de aquecimento, né? Porque vai tá com correias esticadas, né? Então acaba sofrendo esse desgaste aqui, tá? Mas acontece que quando há desgaste aqui, às vezes um desgaste excessivo, o que acontece? A polia que está aqui começa a puxar para onde ela está fazendo o esforço, né? E acontece que o rotor central, ele começa a sofrer uma pequena torção, né? Aqui dentro, tá? Ok? Então ele começa a dar uma pequena torcidinha para lá. Vamos supor que ele subiu 1 milímetro aqui, mas acontece que a parte do induzido que vai aqui, né, a parte elétrica, que ele gira aqui, talvez aqui uns 2 milímetros de espessura, de abertura aqui, já começa a ficar estreito, né? E se chegar muito perto, ele pode até começar a raspar lá. E muitas vezes as pessoas começam a falar assim, mas o motor está ficando fraco, né? Tá esquisito, tá diferente, né? Já começou a ter uma perda ali, tá? Essa pode ser uma das causas que começa o motor começa a sofrer, né? Tá bom? Então, ao longo do tempo, né? Isso não é tão rápido, tá bom, pessoal? Às vezes não, às vezes pode acontecer sim, tá? Muitos motores acabam, por algum defeito, por um esforço muito exagerado, talvez, acaba danificando aqui esse diâmetro do encaixe do rolamento, tá? Não é assim um ajuste tão forte, tá? Aliás, eu quero comentar, né, que quando você coloca a tampa aqui, né, você pega só um martelinho de borracha e dá umas pancadinhas na tampa aqui atrás, né, e você já logo encaixa aqui, tá? Dá umas pancadinhas com a martelo de borracha aqui, ali, tá? E vai arredondando aqui, né, ou mesmo central, até perceber que os parafusos e esse encaixezinho aqui se acopla no bloco, tá? Do motor, tá bom? O bloco que eu falo é aquela parte central, tá bom, pessoal? Bom, e o que fazer quando já sofreu esse desgaste aqui
e já deu-se abertura excessiva, né? Nós temos que fazer um embuchamento aqui, tá? Então, vamos lá, vamos pegar uma buchinha, né? Nós temos aqui uma bucha preparada já para o diâmetro do rolamento aqui, tá? O torneiro, obviamente, ele vai querer um rolamento desse daqui, né? Para poder pegar a medida dele aqui por fora, ou ele vai lá com o micrômetro e pega a medida externa desse rolamento, tá bom? E vai colocar a medida aqui nessa bucha. É um ferro fundido nodular, ele é bom para a resistência, né? Então ele é muito bom para usinagem também, tá bom? E é um material ótimo para fazer embuchamento de tampas para motores, tá bom, pessoal? Vamos lá. A gente vai colocar então essa bucha aqui, né? Bom, então pessoal, a gente vai colocar já usinado aqui uns 2 milímetros maior do que a medida externa aqui do rolamento, né? E a medida interna, ela já está pronta para receber o rolamento, né? O torneiro já tentou encaixar aqui o rolamentinho, né? Ele já quase deu início aqui para encaixar, né? Então ele sabe que a pressão já está perfeita, tá bom? E aqui, nós jogamos aqui uns 2 centésimos aqui de pressão na usinagem interna aqui da tampa, né? Pessoal, um comentário aqui, né? Esse rebaixinho que tem aqui dentro, quando finaliza aqui o encaixe da bucha, né? Ele tem que continuar, tá, pessoal? Esse rebaixinho que está aqui, ó, ele não pode ser removido, tá? Ele não pode facear tudo isso aqui, não, tá bom? Então a ferramenta tem que vir até aqui, uma leve faceadinha aqui e só. E isso aqui tem que ficar. Esse rebaixo tem que permanecer, tá bom? Esse rebaixo faz parte do alívio aqui da parte do rolamento, dessa parte interna aqui eu chamo de centro ou miolo do rolamento, tá? Ele tem que ficar livre lá, tá bom, pessoal? Então vamos lá. Na hora que for encaixar essa luva ou camisa aqui dentro, é passado-se ainda mesmo assim é passado uma cola vermelha aqui, né? De torque, pode ser torque alto, né? E pode ser colocada a luva, tá? Ou você vai dar umas marteladinhas, porque essa buchinha vai entrar com facilidade, tá bom, pessoal? Ela não vai ser difícil de colocá-la aqui, não. Como ela tem uma espessura fina, ela vai facilmente aqui, tá? Até o seu final ali, ó. Ok? Encaixou ali, beleza, ela está colada, o diâmetro aqui já está restaurado, né? Vamos até pegar um outro rolamento aqui. Ok, pessoal, aqui é o mesmo rolamento, tá? É o mesmo rolamento daqui, é como se fosse o teste lá do torneiro, né? Que se ele fosse pegar um rolamento semelhante, com a numeração idêntica, tá? E ele iria estar testando aqui, olha, ao colocar aqui o rolamento, ele iria estar testando se o rolamento está... logicamente, ele não precisa adicionar o rolamento todo aqui, tá, pessoal? Porque a pessoal da mecânica, da manutenção, ainda vai montar o equipamento, né? Então, ele só faz um testezinho aqui, foi um pouquinho ali, 1 milímetro, 2 ali, já sabe, já tem consciência que a pressãozinha está ótima, então ele já pode retirar, tá bom? Outro comentário sobre o rolamento, esse rolamento está sendo apresentado aqui, aberto aqui, tá bom, pessoal? Tá? Mas ele não pode ser aberto, né? Quando você compra o rolamento, você pede ele na medida e tal, né? Ele vem aquela letrinha, né? A numeração dele aqui, e vem uma letra ZZ, né? Esse ZZ significa o fechamento dele aqui. Então teria que ser para o motor o rolamento ZZ. Então ele fecha, ele vem tampado um lado e vem tampado o outro também, tá? Esse rolamento, eles vêm fechado, tá? Ele vem blindado aqui, para não entrar poeira, nenhum tipo de sujeira, né? E ele mantém aquela graxa aqui dentro, né? Ele fica, aquela graxinha que já vem de fábrica aqui, é uma graxa bem especial que suporta caloria, suporta um pouco de, aliás, pressão, né? Então esse rolamento tem uma vida útil bem longa, tá? É bem resistente mesmo, tá bom, pessoal? Eu não aconselho remover a proteção daqui devido à proteção para poeira também, tá? Então não removam não, tá bom, pessoal? Do jeito que ele vem, coloca ele ali e põe para rodar a máquina, tá? Ok?
Então, feito isso, né? Aí é só montar, né? Teria só fazer a montagem. Mas tem mais um assunto aqui que eu quero comentar. Muito bem. Agora, vamos supor que o rolamento havia sido estragado, né? As esferas saíram todas ou o rolamento está muito ruim, porque ele percebe ao girar assim e vê que o rolamento está estragado. Aliás, para você saber se um rolamento desse aqui está danificado, se você der um banho nele, lavar ele, né, com querosene, bem lavadinho dentro, você vai colocar em 2 dedos aqui dentro, né, e vai fazer um giro de velocidade aqui e você vai fazendo um movimento nele assim, ó, com as mãos, né, com ele rodando, e você vai perceber que ele vai, conforme você inclina o grau aqui, ó, as esferas vai pegar ali do lado, né, onde ela foi rodada. E se ela fizer muito aquele barulho, né, estranho, como se estivesse roçando, né, você vai perceber que o rolamento, infelizmente, está perdido e pode ser removido e trocado, tá? Tudo bem. O rolamento vai ser trocado, né, porque ele está danificado. Como que nós faríamos para colocarmos esse rolamento, já que ele vai parar aqui, né? Ok? Porque a pressão ainda do rolamento é a partir daqui, né? Então ele vai começar a entrar com pressão a partir daqui até ele bater aqui, nessa facezinha aqui, ó, tá bom? Nessa face aqui, ok? E como nós faríamos para colocar esse rolamento até lá, né? Pegaria o martelo e iria bater aqui do lado? Não, né, pessoal? Não pode fazer isso, tá? Infelizmente não. Você pode quebrar, trincar essa capa aqui, aí um rolamento novo estará perdido novamente, pode jogar fora, não tem mais jeito, tá bom? Então, vamos colocar esse rolamento até lá, ok? Como nós faríamos? Então, pessoal, na empresa, nós costumamos fazer assim, ó, a gente pega um cano, esses canos de tubulação de água, e vê qual que se adequa melhor aqui no diâmetro do eixo, tá? E ele vai conseguir pegar exatamente aqui, ó, na parte interna do rolamento, tá? Ok? Então, você estaria colocando esse suportinho lá, encostando no rolamento ali, ó. Perceba que ele encosta bem ali no centro, ok? E aí sim, você vai pegar o martelo, né? E vai dar umas pancadas bem aqui, tá bom? Vai batendo, 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 né? Até que o rolamento chegue ao seu curso normal ali, né? Ao seu encaixezinho normal ali, né? Então você vai batendo, batendo ali, e o rolamento vai. Quando você perceber que deu uma pancada diferente, um pouco mais... Se você percebeu que o martelo deu aquela tinida alta, né? Significa que o rolamento chegou ao seu finalzinho ali, tá bom? Aí é só remover esse equipamento, né? Remove seu equipamento e está montado, tá? Outra coisa que eu quero comentar é por que eu não posso colocar o rolamento na tampa e bater com o rolamento na tampa. Colocar a tampa aqui, né? E simplesmente bater na tampa e vai com tampa e tudo, né? Gente, é um risco muito alto que você vai correr, tá? Porque a pressão dada aqui no eixo, ela é um pouco mais alta, né? Um pouco mais superior, como eu disse, da parte externa do rolamento lá na tampa, né? A tampa simplesmente ela entra aqui, ó, quase que deslizando, tá? É uma pressão suave, né? Bem leve, né? É só para montagem e desmontagem, tá? Aqui não necessita de uma pressão alta para que ela seja útil aqui, né? Ou encaixada, né? Porque senão, se der uma pressão muito alta aqui, como faria para desmontar, para fazer manutenção, né? Seria muito trabalhoso, ou cada vez que desmontasse a tampa, iria perder essa tampa, iria quebrar, né? Porque não vai ter jeito, né? Então é uma pressãozinha bem suave, mas aqui no eixo não. A pressão é diferente, tá? Então é uma pressão bem altinha aqui, tá? Pode ser até de igual para igual, né? Mas a pressão com certeza é mais alta, né? Pode ser até 1/100 mais alta, mas é uma pressão muito boa. Então não sai fácil não, tá? Você colocar um saca-rolamento aqui para tentar tirar ele daqui, você vai perceber que a força colocada aqui para sacar esse rolamento, ele sai daqui estalando, tá? Tac, 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 até ele sair. Então você percebe que é uma pressão alta, né? Ok? Muito bem, então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa aula, né?
o que eu tinha para comentar era isso, né? E passar para vocês aí, ok? Estamos aqui com a nossa tampa restaurada, né? O furo ficou alterado, né? E estava dando aquele probleminha aqui no nosso rotor aqui, né? Agora com a buchinha restaurada aqui, para a pressão do rolamento está mais positivo, né? Tá ok, tá liberado, né? É só montar o motor, né? Fechar ele aqui na sua caixa aqui, colocar os parafusos, montar e vamos colocá-lo para trabalhar, tá bom? Eu tinha para passar isso, pessoal. Valeu, um abraço, viu? Tchau, tchau.